Graças a paz. Hoje é um dia muito feliz, porque a nossa igreja mãe está comemorando 17 anos, a Igreja Batista Carioca, no Rio de Janeiro, está comemorando 17 anos de existência. A Igreja Batista Carioca é filha da Igreja do Meia, em tese, filha da Igreja do Meia, Batista do Meia. E o pastor da Igreja Batista Carioca é meu colega de turma do seminário, e eu estava na perspectiva de plantar uma igreja, mas uma igreja mais contemporânea. E aí eu dei uma olhada, estudada nas igrejas que se apresentavam, e aí eu percebi que a Igreja Batista Carioca, ela apresentava um estilo de ministério que nos era bem interessante. E aí nós nos aproximamos do pastor Washington, Igreja Batista Carioca. Eu estive lá em janeiro, estive lá pregando numa semana profética, né? Foi um tempo muito agradável, e certamente quando ele tiver a oportunidade vai estar aqui com a gente também nesse processo de implantação da nossa Igreja Batista Litorânea. Hoje também começamos semana passada, domingo passado, um ministério voltado para a terceira idade, ali na ponta da praia. Nós recebemos a cessão de uma casa, uma casa que é 2 vezes essa daqui, imagina. Acho que tem uns 8 banheiros naquela casa. Cadê o Elídio? Imagina o tamanho dessa casa, né? É bem grande a casa. Então, os proprietários são amigos meus. Aí ele falou, fica como está lá no Oswaldo Cruz, né? Aqui no Oswaldo Cruz a gente está desde novembro, mais ou menos, né? Quando saímos das lives e começamos a fazer uma celebração mais presencial. O Elídio estava lá me dando a força, lá com os idosos. E o pessoal aquela casa, ela era alugada para um asilo. E ela é toda adaptada para a pessoa de idade. Então, os banheiros têm todo suporte, tem todos os cômodos têm extintores de incêndio, de maneira que é um local bastante interessante. E não tinha outro foco a não ser esse. Além do mais, o asilo é atrás da casa onde nós estamos, e a proprietária permitiu que abrisse um portão e fizesse conexão com a casa de trás, que a casa de trás é onde que tem o asilo agora definitivo. E foi bem agradável hoje lá. Já tivemos alguns idosos lá participando do culto. Tinha uma senhora cega que estava tão feliz. Ela falou, puxa, eu pensei que nunca mais eu fosse à igreja. E a igreja veio para cá. Ela vem lá do Guarujá, não tem. Mas ela é cristã também, da IPI, Igreja Presbiteriana Independente. De maneira que, se Deus abre porta para a gente vai entrando. Não vamos perder a oportunidade que Deus nos dá. Nós estamos, portanto, nesse dia, como eu disse, um dia tão especial para a nossa igreja, porque, por extensão, nós somos membros também da Igreja Batista Carioca, e até que a gente consiga implantar definitivamente a nossa igreja, a gente está vinculado à Igreja Batista Carioca, que é também vinculada à Convenção Batista Brasileira. E somos gratos a Deus por isso. Essa hora eles estão lá na celebração ao nome do Senhor. Vamos orar? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Só cuidado com os fiozinhos. Pois é. Ai, acho que é melhor por aí. Deixa eu chegar esse banquinho para cá. Não, porque tá bom, não, tem espaço. Desculpa a interrupção. Desculpa o atraso, você tá aqui. Se toda interrupção fosse essa, eu queria ser sempre interrompido. Vamos orar então.
Nosso Deus, nosso Pai, nós louvamos o Teu nome, nós engrandecemos o Senhor, porque o Senhor é bom e a misericórdia do Senhor dura para sempre. Neste momento em que estamos aqui reunidos, sob a autoridade do nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado, nós rogamos ao Senhor que o Senhor nos receba na Tua presença, pelo sangue de Jesus Cristo derramado no Calvário em nosso favor. Pedimos ao Senhor que o Senhor, pela ação do Teu Espírito, possa nos mobilizar, possa nos mover a uma adoração que seja ao Senhor agradável, aquela que o Senhor nos ensinou, aquela que é em espírito e em verdade. Portanto, Senhor, purifica nossas mentes, purifica nossos lábios, purifica nossos olhos, o nosso corpo inteiro, Senhor, para que de forma poderosa, graciosa, o Teu Espírito nos eleve a essa adoração ao Senhor, que seja assim, no nome de Jesus. Fica com a gente, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. insistiu em falar que Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. Parece lavagem cerebral, né? Aquele negócio que ele fica insistindo para não sair da cabeça. E eu acredito que ele quis enfatizar essa ideia mesmo. Lembra daquele rapaz que chegou para Jesus? Um rapaz de boas qualidades,
E ele perguntou, Senhor, bom mestre, ele fala assim, né? Bom mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Aí Jesus fala assim, por que você está me chamando de bom? Bom é Deus. Deus é bom. Eu fico impressionado como existem pessoas que fogem. Quando você fala de Deus, fala de Jesus Cristo principalmente, né? Parece que escapole. Veja a vida de Jesus, acompanha, leia a história dele, ou mesmo veja os filmes dele, até que não seja tão preciso, e você vai ver a bondade de Deus encarnada na pessoa dele. Se você quer alguma coisa de bom nessa vida, com certeza é Deus que é bom na pessoa de Jesus. Salvador maravilhoso, Deus que tomou meu lugar, entregue ao Calvário, morto pra nos salvar, morto pra nos salvar, Consolador, Conselheiro, Deus que me vem abraçar na noite escura da alma, tu vens comigo andar, tu vens comigo andar. Por isso nós te adoramos, por isso vamos louvar, pois esta graça que sara, só tu nos pode dar, só tu nos pode dar. Pai poderoso infinito, Deus que não cansa de amar, em meio às nossas fraquezas, nós vamos te buscar, nós vamos te buscar. Por isso nós te adoramos, por isso vamos louvar, pois essa graça que sara, só tu nos pode dar, só tu nos pode dar. Amém. Esse a gente canta no final. Nós vamos, nesse momento, ainda em oração, colocar alguns motivos assim diante do Senhor. Hoje, no nosso devocional, houve um pedido de oração que muito deve acompanhar assim as nossas orações. A irmã Merari, se não me falha a memória, ela está lá em Recife, né? Que bom, né? A gente poder, ao mesmo tempo, falar com o Brasil inteiro. A gente fala com o Rio de Janeiro, fala com o Recife e, ao mesmo tempo, a gente percebe as dores que as pessoas estão sentindo também à distância. Para a gente, Recife é muito longe, mas para Deus é como se Recife estivesse aqui. Não existe distância para Deus.
E a gente tem acompanhado nos noticiários as calamidades que têm acontecido. Não acho que não é só em Pernambuco, né? Parece que em Minas também tem acontecido alguma coisa de trágico das tempestades. Nós vamos orar nesse momento, vamos colocar essa situação e vamos colocar também algumas pessoas que nos pediram que orássemos por ela, né? Algumas estão em busca do trabalho, do emprego, algumas estão pedindo pela saúde, algumas estão pedindo pelos filhos. São várias pessoas que solicitam, pedem que a gente esteja intercedendo por elas. Vou convidar o Juliano, que faz essa oração, e depois já pode... Pelas pessoas de Recife e pelos pedidos. Tá bom? Pode chegar aqui e já de imediato você pode continuar. Vamos lá? Senhor Jesus, Deus Pai Todo-Poderoso, Senhor, nós colocamos, Senhor, como igreja diante de Ti, Senhor, te agradecendo primeiramente por tudo, pela Tua bondade, como nós cantamos, Senhor, pela Tua grandeza, pela Tua maravilha, pela Tua justiça e mais do que tudo pelo Teu infinito amor, Pai. Senhor, ainda, Senhor, na Tua presença e diante do Teu Espírito, Senhor, diante da Tua bondade, Senhor, nós intercedemos, Senhor, e pedimos, Senhor, a Tua intervenção sobrenatural sobre a vida das pessoas, Senhor, que estão em Recife, depois, Senhor, dessa tragédia natural, Pai. Que em nome de Jesus, Senhor, o Senhor venha levantar vidas e pessoas, Senhor, para ajudar, Senhor, as pessoas desabrigadas, as pessoas que estão necessitadas, de modo, Senhor, a suprir, Senhor, com moradia, a suprir com comida, Senhor, a suprir com casa, a suprir, Senhor, com remédio, Senhor, a suprir com aquilo que for necessário e principalmente também, Senhor, a suprir com afeto, Senhor. Que em nome de Jesus o Senhor tenha misericórdia, Senhor, do povo brasileiro, Senhor, que paulatinamente tem sofrido tanto, Senhor. Que em nome de Jesus, Senhor, levante anjos, Senhor, pessoas da Tua parte, para serem, Senhor, a extensão do Teu corpo, Senhor, de modo que aquelas vidas sejam transformadas pelo Teu amor, através da manifestação do Evangelho, Senhor. Em cada irmão que ali vai fazer, Senhor, uma obra de caridade, ou simplesmente, Senhor, estar do lado ali para consolar com uma palavra, com um abraço, Senhor, de qualquer forma, Pai, em nome de Jesus. Nós oramos também, Senhor, para que as autoridades, Senhor, que em nome de Jesus, ainda que eles sejam muitas vezes contrários à Tua vontade, Senhor, sejam agora impelidos pelo Teu poder, no nome poderoso de Jesus, para que eles utilizem o dinheiro público, Senhor, para salvar e ajudar aquelas vidas, Senhor. De modo que todas as obras de Satanás, de corrupção, de mentira, Senhor, de discórdia, de desvio, que muitas vezes é utilizado, Senhor, como forma de matar e roubar e destruir quem está na miséria, caia por terra em nome de Jesus Cristo. Amém. Que nós possamos, Senhor, agir ali, Senhor, de todas as frentes, como igreja, Senhor, do modo como nós oramos, e também intercedendo, Senhor, para que mesmo contra a vontade dos governantes, eles se submetam única e exclusivamente à Tua soberana vontade, fazendo inclusive aquilo que é contrário ao coração deles, destinando dinheiro para ajudar aquelas pessoas, Pai. Em nome de Jesus seja assim. Colocamos também, Senhor, os pedidos de oração, Senhor, pela manhã, e os pedidos de cada um aqui, Senhor, que o seu íntimo sabe, Senhor, e os pedidos dos nossos amigos e irmãos que nos assistem, Pai. Nós colocamos diante de Ti, Senhor, e o que nós te pedimos é que o Senhor não nos responda, Senhor, de acordo com o nosso desejo, de acordo com a nossa vontade, mas, Senhor, responda a cada oração de acordo com a Tua vontade, porque a Tua vontade é sempre o melhor para as nossas vidas, Senhor. No mais, fique conosco nessa noite, Senhor. Fala conosco através da Tua palavra, através da meditação, Senhor, através da reflexão, que Teu Espírito Santo tenha liberdade em nosso meio, de modo, Senhor, que eu também ao falar isso aqui não fale eu, mas fale Tu, Senhor. Oh Deus, que em nome de Jesus, que é necessário que eu diminua para que Tu cresças, Senhor. Nós também oramos, Senhor, para que Teu Espírito Santo esteja tocando cada coração e repreendemos toda obra do maligno que venha tentar roubar a Tua palavra, mas que pelo Teu poder, no nome poderoso de Jesus, nós possamos ser transformados pela Tua palavra. Essa é a nossa oração no nome poderoso de Jesus Cristo, nosso único, suficiente Senhor e Salvador. Amém. Amém? Bom, queridos, o pastor me chamou para poder falar a mensagem de hoje. Eu confesso para vocês que a mensagem está na minha cabeça tem quase uma semana inteira. Até comentei com a Ana, né? Ainda não tinha sentado para esboçar, porque é um tema bem pesado, forte,
Mais que uma pregação, eu gostaria de dizer que é uma reflexão, uma meditação sobre um texto bíblico, para abrir a nossa mente sobre como nós temos que pensar diante de Deus, tá? É menos aquela questão de ficar falando e trazendo como se fosse uma regra, né? Aquela coisa autoritativa, muito mais uma reflexão sobre que Deus está falando conosco, de modo que a palavra dele seja não só a palavra da sua Bíblia, ainda em 1 Reis, no capítulo 22, a partir do versículo 4. Tá? Se eu tirar o óculos e voltar a ver que eu estou velhinho, tem que ir no oculista, tem coisa que eu me enxergo de perto, tem que tirar o óculos, claro. Tá bom? 1 Reis, Já passamos por isso. Né? capítulo 22, no versículo 4. Se vocês acharem, digam aí amém. O braço fica curto, levanta pra cá. Vai pra cá, eu mando, tiro o óculos, leio, volto. 1 Reis. 1 Reis 22, a partir do versículo 4. A gente vai do 4 ao 25, é um pouco extenso, mas eu acredito que vai ser bem salutar a meditação, tá bom? Vamos lá, diz assim: então perguntou a Josafá, traz contigo... Não, peraí, deixa eu... Aqui, começou aqui, vamos lá, sem interrupção. Deixa eu tirar o óculos, senão eu não consigo. 1 Reis 22, a partir do versículo 4. Então perguntou a Josafá, irás comigo lutar contra Ramote de Gileade? Josafá respondeu ao rei de Israel, sou como tu, e meu povo é como teu povo, e os meus cavalos são como se fossem teus. Mas acrescentou, peço-te que busque primeiro o conselho do Senhor. Então o rei de Israel reuniu 400 profetas e lhes perguntou, devo ir à guerra contra Ramote de Gileade ou não? Eles responderam, sim, pois o Senhor a entregará nas mãos do rei. Josafá, porém, perguntou, não existe aqui mais nenhum profeta do Senhor a quem possamos consultar? O rei de Israel respondeu a Josafá, ainda há um homem por meio de quem podemos consultar o Senhor, mas eu o odeio, porque nunca profetiza coisas boas a meu respeito, mas sempre coisas ruins. É Micaías, filho de Imlá. O rei não deveria dizer isso, Josafá respondeu. Então o rei de Israel chamou um dos seus oficiais e disse, traga Micaías, filho de Imlá, imediatamente. Usando vestes reais, o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam sentados em seus tronos, na eira ou no jardim, junto à porta de Samaria. E todos os profetas estavam profetizando em transe diante deles. E Zedequias, filho de Kenaaná, tinha feito chifres de ferro e declarou, assim diz o Senhor, com esses chifres tu ferirás os arameus até que sejam destruídos. Todos os outros profetas estavam profetizando a mesma coisa, dizendo, ataca Ramote de Gileade e serás vitorioso, pois o Senhor a entregará nas mãos do rei. O mensageiro que tinha ido chamar Micaías lhe disse, veja, todos os outros profetas estão predizendo que o rei terá sucesso. Sua palavra também deve ser favorável. Micaías, porém, disse, juro pelo nome do Senhor, que direi o que o Senhor me mandar. Quando ele chegou, o rei lhe perguntou, Micaías, devemos ir à guerra contra Ramote de Gileade ou não? Ele respondeu, ataca e serás vitorioso, pois o Senhor a entregará nas mãos do rei. O rei lhe disse, quantas vezes devo fazer você jurar que irá me dizer somente a verdade, em nome do Senhor? Então Micaías respondeu, vi todo Israel espalhado pelas colinas, como ovelhas sem pastor, e ouvi o Senhor dizer, esses não têm dono, cada um volte para casa em paz. O rei de Israel disse a Josafá, não me disse que ele nunca profetiza nada de bom a meu respeito, mas apenas coisas ruins? Micaías prosseguiu, ouça a palavra do Senhor, vi o Senhor assentado em seu trono, com todo o exército dos céus ao seu redor, à sua direita e à sua esquerda. E o Senhor disse, quem enganará Acabe para que ataque Ramote de Gileade e morra lá? E um sugeria uma coisa, outro sugeria outra, até que finalmente um espírito colocou-se diante do Senhor e disse, eu o enganarei. De que maneira? Perguntou o Senhor. Ele respondeu, irei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os profetas do rei. Disse o Senhor, você conseguirá enganá-lo, vá e engane. E o Senhor pôs um espírito mentiroso na boca desses seus profetas. O Senhor decretou a sua desgraça. Então Zedequias, filho de Kenaaná,
aproximou-se e deu um tapa no rosto de Micaías e perguntou: por qual caminho foi o Espírito da parte do Senhor quando saiu de mim para falar a você? Micaías respondeu: você descobrirá no dia em que estiver se escondendo de quarto em quarto. Fazendo aqui um cenário do que está acontecendo, nesse período, o reino de Israel, vamos dizer assim, o reino de Israel, as 12 tribos, elas estavam divididas em 10 tribos para cima, que era o reino de Samaria, e 2 tribos para baixo, que era o reino de Judá. Apesar deles serem irmãos e terem nascido todos do mesmo pai, né, as 12 tribos de Israel, por conta dos pecados de Salomão, houve essa divisão entre eles, de modo que as relações entre Israel e Judá, ora eram amistosas, mas na maior parte das vezes não eram tão amistosas assim. De modo que, inclusive, o rei do norte construiu templos idólatras para que o povo do norte não fosse até Judá, no templo do sul, adorar a Deus, para que ele não perdesse o poder do reino. Só que aconteceu alguma coisa aqui, que a Bíblia não explica porque ninguém sabe, que o rei do sul, Josafá, decide se unir em relações comerciais, diplomacia com Acabe, o reino do norte. O rei do norte. Esse Acabe, dentre os reis de Israel, e posso incluir inclusive os de Judá, se não foi o pior, foi um dos piores reis da história. Um cara extremamente ímpio. Acho que eu vou falar o nome, vai todo mundo lembrar. O nome da mulher dele era Jezabel. A mulher que mandou perseguir todos os profetas do Senhor e matar. A mulher que tinha um domínio sobre esse homem, de modo que quando ele queria uma vinha, ela foi e armou para que o homem dono da vinha, a vinha de Nabote, fosse morto e o rei tomasse isso para ele. Era um cara extremamente ímpio. E estranho Josafá ser um rei que seguia os caminhos do Senhor, querer fazer aliança com um homem extremamente ímpio. Pois bem, ele vai lá e faz essa aliança. Ele fala: olha, aqui a Síria, eles tomaram uma cidade nossa que na verdade é minha. Você vai comigo lutar? Fazer uma aliança bélica, tipo OTAN, né? Essas coisas que a gente vê hoje aí. Vamos juntar para cima de fulano, de Beltrano? Ah, vamos, eu e você sabe que aqui o meu povo e o teu povo é um. Vamos para cima deles. Mas, disse Josafá, que era hábito dos reis daquela época, vamos consultar o Senhor. E aqui quando eu falo Senhor, lê-se Yahvé. Vamos consultar Yahvé para saber se é da vontade dele e se a gente vai sair vitorioso ou não. Acabe que era um cara idólatra, e às vezes, a maioria das vezes ele ia para Baal, né? Algumas vezes ele falava com Yahvé, ele chamou os 4, 5 profetas dele lá. E os caras começaram a fazer aquelas coisas todas, e mete chifre, diz, e vai, Deus vai fazer, e vocês vão sair vitorioso. O Josafá falou: pô, mas não tem mais nenhum profeta do Senhor aqui para confirmar o que esses 400 estão falando. Ele achou meio estranho. Aí falou: tem um cara, o tal de Micaías, que segundo a tradição era um dos 4 discípulos de Elias. Mas esse cara, toda vez que ele abre a boca, ele só fala desgraça para mim. Eu não gosto dele. Chama o cara lá, vamos ouvir ele. Aí chamaram Micaías. Micaías já sabia como que era Acabe. Aí o mensageiro de Acabe falou: ó, chega lá e fala só coisa que o rei quer ouvir. Fala coisa boa. Perguntaram para ele: e aí, a gente vai sair vitorioso? Aí ele fala: vocês vão sair vitorioso. Meio de uma forma jocosa. E Acabe fala: ó, eu já falei para você, quando você for falar uma palavra do Senhor, fala para mim a verdade. Aí ele fala a verdade. Ele fala que o povo de Israel vai ser como ovelha sem pastor. Ou seja, que eles iam ser dispersos, eles iam perder essa guerra. E aí, ao invés de ele se arrepender ou temer a palavra, o que ele fala? Ele disse para Deus: eu te falei, mas esse cara só fala besteira. Esse cara acabou de falar, mas ó, só fica jogando um algoro para cima de mim. E aí o profeta tem uma visão. Ele tem uma visão do trono de Deus, onde Deus já coloca no coração dele de julgar Acabe. E de fazer Acabe morrer e cair em desgraça. E Deus estava pensando de que modo ele ia fazer. E nisso é como se fosse aquela visão semelhante à de Jó, quando aparece os anjos na presença do Senhor, e aparece um que são como tirado do fogo, um estranho ali, Satanás andando, errante, aparece ali na presença também de Deus. Tá? E aí ele fala: ó, eu quero enganar ele. Eu tenho vontade de enganar Acabe. Por que ele pede autorização para Deus? Porque nada acontece na nossa vida
sem que Deus permita. Inclusive uma possessão demoníaca não acontece sem o consentimento de Deus. Por isso que aquele espírito enganador, o espírito da mentira, estava lá para pedir autorização para enganar. E Deus fala, tá bom, vou deixar você enganar. E aí Micaías continua com a sua visão e a sua profecia, dizendo que aquele espírito enganador entrou naqueles 400 profetas. Os 400 profetas estavam possessos por espíritos satânicos, trazendo mentira. Quando um dos profetas, ali que a gente não sabe se é do Senhor, se é de Baal, mas devia ser de Baal, ouviu isso, o que ele fez? Ele foi lá e deu um tapa na cara do profeta Micaías. Essa é a história que está aqui na aba. Ele falou, então quando que o Espírito de Deus saiu de mim e da gente foi para você? E aí ele fala, no dia que você começar a fugir de quarto em quarto, porque você vai ver que a palavra do Senhor vai se cumprir. Final da história, eles vão para a guerra, Acabe fica cabreiro com essa história, ele não se identifica com o rei, ele tenta se esconder e ele morre. Essa é a história, a coisa dá bem errado e ele morre e a palavra do Senhor é cumprida. É importante só a gente ter uma ideia, porque como o texto às vezes fala de uma forma mais fechada, fica difícil entender e a gente, falando assim na nossa linguagem, fica mais fácil. Mas essa é a situação. Tá, Juliana, mas por que você pegou esse texto? Do que você está falando? O tema da nossa meditação é pós-verdade. Pós-verdade, eu gostaria de dizer, o espírito da mentira que assola hoje a nossa realidade. Nós temos vivido um tempo, talvez pode ter acontecido em outros tempos também, mas a minha percepção é que como nós temos vivido um tempo onde a mentira ela é soberana, a tal ponto que nós criamos um nome para a mentira, suavizando e chamando ela de pós-verdade. Os filósofos vão dizer que a pós-verdade é quando os fatos objetivos têm menos influência que os apelos às emoções e às crenças pessoais. A gente está vivendo numa época que as pessoas não querem saber a verdade, as pessoas querem ter razão. Já perceberam isso? Eu não sei se foi a questão das mídias sociais que deu voz a todo mundo, aos sábios, aos ignorantes, mas a mentira virou a regra, a verdade virou a exceção. Porque não importa a verdade. As pessoas hoje elas contestam até os fatos, porque o que importa é aquilo que eu creio, aquilo que eu acho. Porque no final das discussões, eu não quero saber a verdade, eu quero ter razão. Eu quero ter razão sobre todos os assuntos, até assunto que eu não tenho a menor qualificação para saber, eu quero ter razão e me intrometo. A gente está no mundo onde todo mundo virou especialista em geopolítica, em medicina, em vacina, e a lista é enorme. Agora vai chegar a eleição, vai sair um monte de cientista político. Todo mundo é cientista político, todo mundo sabe tudo. Não, o cara nunca leu um livro na vida, mas ele quer falar o que é esquerda, o que é direita. De verdade, eu não estou nem aí para o que é esquerda e o que é direita. Tá? Estou falando assim, no final, a política, na minha percepção, é muita gente corrupta querendo ver os seus próprios interesses e a gente aqui fica se estapeando por causa desses caras. Então é a época da pós-verdade. A pós-verdade, o espírito da mentira, é a mesma coisa. É a mesma coisa. A gente pode dar uma dourada ali na pílula, vestir de uma forma bonitinha, mas no final o que a gente tem vivido é na era da mentira. Quais são as lições que a gente tira desse texto? A primeira coisa é que quando a gente vive nessa era da mentira, as coisas elas ficam difusas e confusas. A realidade ela fica difusa e confusa. A gente não consegue mais separar o que é o real, o que é o virtual, o que são fatos, o que são coisas da nossa cabeça e que os outros falaram. Parece que a gente vive numa esquizofrenia social. Tem alucinação coletiva. Acontece exatamente a mesma coisa aqui. Porque as coisas ficaram confusas e difusas ali naquela relação. Quando Josafá, no versículo 5, pede para que Acabe consulte Yahvé, no versículo 6 fala que ele chama 400 profetas, que começam a profetizar, e a palavra original aqui não é Yahvé, são profetas de Adonai. Adonai é um nome que é sempre dado a Deus, mas algumas poucas vezes, no original, ele pode ser também traduzido como Senhor, que o correlato do Senhor é Baal. E a história aqui de Acabe já falava que a coisa era confusa, porque Elias uma vez falou, até quando vocês vão ficar mancando entre dois deuses?
Se a Vé é Deus, segue-o. Se é Baal, segue-o. Então esses 400 profetas também bate com o número dos 400 profetas desse episódio, quando Elias desafia os profetas de Baal e de Asté, que eram 450 profetas de Baal, mais 400 profetas de Azerá, ou Astar. E aqui aparece 400 profetas de novo, que Acabe bancava, dizendo que estavam profetizando em nome de um Senhor. Percebe como a coisa não ficou clara? Ele fala, consulte Yahvé, ele traz 400 profetas. Traz um pastor, ele traz um pai de santo, evangélico, que sincretismo religioso. Uma coisa meio confusa. Porque no final das contas não importa quem fala. É alguém que fala com o sagrado, com o divino, que fala com o oculto. Né? Porque o que a gente quer é ouvir, na verdade, que vai dar tudo certo. Porque eu preciso convencer esse cara aí para a guerra comigo. É isso que eu preciso. E aí, Josafá vê que a coisa está confusa e está difusa. No versículo 7 ele insiste. Ele fala, não tem mais nenhum profeta. E ele não fala de Adonai, o Baal. Ele fala de Yahvé. Ele é mais incisivo e claro, não tem nenhum profeta do Senhor Deus aqui. Ela acaba de falar, tem um cara aí. Mas esse cara nunca fala coisa legal para mim. No versículo 10, vai falar que enquanto eles vão chamar esse profeta, aqueles 400, a palavra é, eles entram em transe profético. Essa palavra no original, ela é muito disputada, mas não é apenas profetizar, falar. Entra em um estado de consciência alterado, que eles começam a falar coisas, mas de um estado de consciência alterado, de modo que não dá para saber se é eles que estão falando, ou se é alguma outra coisa que está falando. Está ficando claro? Estou tentando pegar o que está difuso e trazer para clareza. Então, quando a Bíblia fala da profecia desses homens, fala que eles estavam em transe profético. O que uma pessoa em transe? É uma pessoa que está com seu estado de consciência alterado. Eu acho interessante que muitas vezes hoje no nosso meio também a gente vê pessoas falando do que é do Espírito do Senhor e entrando em transes. Não é? Essa coisa meio confusa, difusa. Pois bem, eles estavam em transes. Em transe eles começaram a fazer aquelas simbologias, aquelas coisas, e põe chifre, vai para lá, né? E põe cajado aqui ungido, e né? Qualquer semelhança é mera coincidência, né? Passar debaixo aqui da porta, né? Tem que fazer um sacrifício aqui. E é 310, né, pastores ali para poder fazer um negócio. Enfim, quando o espírito da mentira vem, as coisas ficam difusas e confusas. Josafá conhecia o Senhor, ele viu que a coisa estava estranha. A segunda lição que a gente aprende é que uma das coisas que o espírito da mentira traz é que exige que as pessoas falem não a verdade, mas falem o que todo mundo quer ouvir. Vou repetir. O que o espírito da mentira traz é que as pessoas exijam que todo mundo fale não a verdade, mas o que todo mundo quer ouvir. Eu só vou ouvir quem vai falar coisas que me agradam aos meus ouvidos, e eu só vou falar coisas que agradem a multidão e ao povo. Tanto é que no versículo 13 foi a reivindicação do servo do rei quando fala para Micaías, repete e fala o que está todo mundo dizendo aí. Diz que Deus vai entregar a cidade na mão do rei. A diferença é que Micaías, ao invés de ser levado pelo espírito do mundo e pelo espírito da mentira, ele cheio do espírito do Senhor, ele escolheu falar a verdade. Falar aquilo que vem de Deus. No primeiro momento ele fala até de forma jocosa para Acabe. Vai dar tudo certo. Acabe percebe e fala a verdade. Quando ele fala a verdade, ele é perseguido. Quando ele fala a verdade, é que eu não li ainda o outro texto. Além de tomar um tapa do outro profeta, ele é preso por falar a verdade. Porque quando o espírito da mentira, que é a pós-verdade, está agindo no nosso meio, as pessoas não querem ouvir a verdade. As pessoas querem ouvir a mentira. Elas querem que você concorde com elas, ainda que sejam contrárias aos fatos. Ainda que seja contrário aos fatos.
ainda que a natureza mostre que em termos de sexuais existe macho e fêmea, vão dizer pra gente que não, você escolhe o gênero que você quer ser. Eu costumo brincar que eu vou lançar uma nova teoria. A teoria da ideologia de raça. Mas não a nazista, uma mais de esquerda. Apesar de eu ser uma pessoa de esquerda, né? Eu vou criar uma nova teoria, onde a cor que você nasce é opcional. Eu sou preto, mas eu não me identifico com preto. Então, a partir de agora, eu vou ser um transraça. Eu vou começar a me construir para ser branco. Ou japonês. Louro de olhos azuis. Louro de olhos azuis. O fato é que a gente defende o absurdo contra a realidade. Está sendo filmado aqui. Qual a cor da minha pele? Preta, marrom. Não dá para mudar isso. Isso é um fato. Isso é um fato. Isso é um fato. O fato é um dado da natureza que não pode ser alterado. Eu posso dar uma de Michael Jackson até querer mudar a minha cor. Posso até querer transformar na minha cor. Mas o fato é esse. E tem mais, as pessoas que contam essas coisas, eu vou falar isso aqui. Não, está sendo gravado, mas não tem problema. Eu vou falar isso aqui pelo seguinte: essas pessoas não estão preocupadas com você. Elas não estão preocupadas com quem? Com homossexual, com trans. Não está preocupado, eles não te amam. A preocupação deles é explorar essas pessoas como plataforma política. A preocupação deles é utilizar isso aí como forma de ascender. Eles não estão nem aí para vocês. Assim como pessoas que se dizem de direita, conservadora, que estão no meio do político, não estão nem aí para a gente. A preocupação deles não é com o evangelho. A preocupação deles não é com dizimar a violência. A preocupação deles é se manter no poder, é ajudar a milícia. Eles não estão nem aí para a gente. Eles não estão nem aí para a gente. De modo que eles contam discursos alterando a realidade, dizendo que se eu estiver armado e se era uma população, nós vamos resolver o problema de segurança pública, quanto o fato é que quem resolve segurança pública é polícia. Polícia e justiça social. É isso que resolve. Países que não têm violência são países, ou menor violência, são países onde a população tem o que comer, tem onde morar, tem onde dormir, onde as crianças têm educação. Eu posso fazer uma lista de carências que nós temos no Brasil. E a nossa pauta virou essas coisas. Viraram essas coisas, porque a gente está sobre a pós-verdade, sobre o domínio do espírito da mentira. Porque a verdade é que tem um monte de gente no crack por conta dos problemas sociais que nós temos. A verdade é que o nosso país é extremamente desigual. E que precisa ter uma ação da sociedade para que haja uma melhor distribuição de renda. Que a gente discuta, quanto cristão, como a gente faz isso. Quanto cristão, a nossa obrigação é de amar ao próximo. Nós não somos amigos do Estado. Nós somos fiscal do Estado. Nós somos a serviço de Deus. E nós temos o dever profético de denunciar todos os pecados, de qualquer lado que seja. E não ser imbuído pelo espírito da mentira e distorcer a verdade. A verdade é que o Brasil é um país pecador. A verdade é que o Brasil é um país em desamor, onde falta amor, em todos os níveis, inclusive na igreja. Essa é a verdade. A verdade não são as ideologias que são propaladas. A verdade é que falta ação, falta vida na vida. Falta volta ao amor, à evangelização. Por mais que eles nos critiquem e tal também, vamos falar a verdade. Quem é que vai levar comida lá? Quem é que vai levar comida na Cracolândia? É a esquerda ou é a igreja? É a igreja, cara. Quem é que pega o drogadito e tira milhares de drogados da vida, das drogas, em casas de recuperação? É a esquerda ou é a igreja? É a igreja. O papel de justiça social e de amor é nosso, não é deles. Jesus não nos ensinou a combater a violência com violência. Se alguém te bater numa face, dá a outra. Nós estamos falando de pegar arma e dar tiro para resolver o problema. Esse é o ensino de Jesus? Esse não é o ensino de Jesus. O ensino de Jesus é do amor. Isso é o espírito da mentira.
pancada nunca resolveu nada. Jesus não falou para João, joga um raio aqui e mata esses caras. Pelo contrário, ele veio morrer por nós. Ele se entregou. E aí ele fez um desafio a nós. Pô, Gilberto, mas isso é difícil. Mas ele fala, vos deixo um outro mandamento. Que amem-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Ele superou o Velho Testamento, não é amar o próximo como a ti mesmo. É amar o próximo como Jesus amou o próximo. De que modo que Jesus amou o próximo? Dando a vida dele pelo próximo. Então a gente não está aqui para tirar a vida dos outros. A gente foi chamado para dar a nossa vida pelos outros. Esse é o chamado do Evangelho. Esse é o Espírito da verdade. Mas a gente não quer ouvir isso. A gente quer ouvir o Espírito da mentira, que agrada aos ouvidos. É mais cômodo eu ficar na minha casa e achar que eu sou um crente nota 10, como muitas vezes eu me acho, e eu esqueço do chamado de Jesus para a minha vida. Eu esqueço da missão profética que Jesus me chamou. E aí, nesse sentido, eu não me acho muito diferente de Acabe. Entende? A terceira forma que o texto vai falar é como o espírito da mentira opera. Deus está sempre no comando. Uma outra mentira que as pessoas têm colocado é dando superpoder para Satanás. Tem igreja que fala mais do diabo do que de Deus. A verdade é que toda e qualquer autoridade existente, seja no mundo terreno ou espiritual, só o tem porque do alto, do trono de Deus foi dado. Se Deus não der a autoridade, ninguém pode fazer nada. Nenhum presidente vai ser presidente se Deus não permitir. E nenhum demônio atormenta a vida de uma pessoa se Deus não permitir. Ficou claro? O espírito enganador aqui vai diante de Deus para pedir autorização para entrar nos profetas, nos falsos profetas, e proferir mentira e levar a cabo aquilo que é próprio do diabo: matar, roubar e destruir. Porque ele não foi fazer uma boa obra. A obra que ele termina é na morte de Acabe. Lá em Romanos, vai deixar isso muito claro no capítulo 1, a partir do versículo 24 a 25, que ele vai falar, Deus os entregou. Quando ele vai falar, quando o homem rejeita Deus e honra mais a criatura do que ao Criador, ou seja, existe um caminho nosso de nos afastarmos de Deus. Porque nos afastamos de Deus, Deus nos entrega as suas paixões. Porque Acabe se afastou de Deus, porque os profetas se afastaram de Deus, Deus tira aquela blindagem e fala, e deixa eles entreguem. Faz o que vocês quiserem aí, porque eles não têm relação comigo. E no outro versículo vai dizer no 25, por quê? O motivo que Deus os entrega? Porque eles trocaram a verdade de Deus em mentira. É isso que o apóstolo Paulo fala. Eles trocaram a verdade de Deus em mentira. E aí, outra lição que a gente pode tirar desse texto também, é que a mentira, o que ela sempre vai produzir é a escalada da violência. A mentira é a arma de Satanás para corromper e depravar o homem. Como é que Satanás destruiu a humanidade, Adão e Eva? Com a mentira. Com a mentira, depravou Adão e Eva, e como consequência da mentira, Caim mata Abel. Ele não tem poder para ele efetuar a violência. Ele precisa que a gente efetue a violência. Para a gente efetuar a violência, ele precisa depravar o ser humano. E para depravar o ser humano, precisa ter mentira. A gente brinca com a mentira, mas a mentira é um negócio muito sério. Ela é uma porta para a vida de qualquer um, de qualquer instituição, para o domínio de Satanás. Porque a mentira é próprio dele. O Satanás não inventou a música, fica tranquilo, tá? Tem rock do diabo. Rock é de Deus. Você pode usar para servir o diabo. Mas não inventou a música, não. Quem inventou a música é Deus. A Bíblia fala que ele só inventou 4 coisas. Primeiro é a mentira. E depois matar, roubar e destruir. A mentira é o início de tudo. A mentira é o início da destruição do ser humano. É a mentira. A incredulidade de Eva e de Adão, que levaram à desobediência,
foi porque eles aceitaram uma mentira. Uma mentira que era uma atitude de violência para com Deus. A atitude de Adão e Eva não foi uma atitude pacífica. Foi uma atitude de guerra com Deus. A gente vai ser igual você. Vamos pro pau. Vamos ver quem vai mandar aqui agora. Entende? Despertou o que tem de pior em nós. Não tem de melhor. Quando a gente fala a verdade, para quem gosta da mentira, a resposta que a gente recebe é sempre a violência. Quando Micaías fala a verdade, ele leva um tapa na cara. Um tapa na cara do Zedequias. Quando Jesus fala a verdade para o sumo sacerdócio, no seu julgamento ilegal no Sinédrio, antes da crucificação, ele leva um tapa na cara do guarda do sumo sacerdote. Está lá em João 18, 22 a 23. Quando Paulo fala a verdade do Evangelho, o sumo sacerdote Ananias, em Atos 23, 2, manda dar um tapa na cara dele. A mentira leva à violência. E nós, como homens e mulheres de Deus, nós precisamos estar dispostos a entregar a nossa própria vida por amor à causa de Jesus Cristo. Jesus não retrocedeu, ele não ficou com medo do que ia acontecer com ele. Ele amou a verdade. Micaías não retrocedeu, ele amou a verdade. Paulo não retrocedeu, ele amou a verdade. E diversos momentos na história da igreja, quando nós somos perseguidos, maltratados, mortos, feridos por amor ao Evangelho, isso aconteceu porque nós escolhemos a verdade. Porque a verdade nos liberta. E a verdade é um princípio do reino de Deus que a gente não pode negociar. É inegociável. A gente pode falar do Evangelho mais ou menos, bem fácil, tranquilinho, que você não tem que dar nada. O Evangelho, o reino de Deus, Jesus vai comparar com um homem que achou um terreno que tinha um tesouro enterrado. Ele foi lá e vendeu tudo que ele tinha. Tudo que ele tinha para comprar aquele terreno. É sacrifício vivo. É vida na mão de Deus. E aí, dentro ainda dessa questão polêmica do espírito da mentira, tem várias passagens que eu anotei que vão ter mais ou menos essa mesma figura de Deus e os anjos. Depois você pode verificar na sua Bíblia. Em Jó, no capítulo 1, de 6 a 12, depois no 2, de 1 a 7, no livro do profeta Zacarias, no capítulo 3, de 1 a 10, em Judas, a carta do apóstolo Judas, versículos 6 e 7, ele vai dizer que os anjos caídos eles deixaram a sua condição, eles deixaram a sua morada, eles abandonaram a sua posição. Ele vai fazer esse paralelo semelhantemente a nós quando caímos em apostasia e escolhemos a mentira. A gente larga a nossa posição, a gente abandona a nossa posição. E em Efésios 6, de 10 a 12, vai dizer que a nossa batalha não é contra carne e nem sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais. Daqueles que largaram a sua posição, estão em oposição a Deus. E nós estamos no meio de um combate. Não contra Deus, porque Deus não tem inimigo, Deus é soberano. Satanás é o nosso inimigo, não de Deus. Ele é um acusador nosso, não de Deus. Que a Bíblia fala que até para fazer alguma coisa ele precisa de autorização de Deus. Como é que a gente combate essas coisas? Ele vai falar da armadura cristã. E uma das coisas que tem é a verdade. Uma das coisas que tem ali na armadura é a verdade. E para concluir, eu gostaria de falar de um texto muito legal, de Tiago, capítulo 4, de 7 a 8, que ele vai dizer assim: sujeitai-vos ou submetam-se a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vós. É isso que fala o versículo. O versículo fala de 3 etapas. Ele fala sujeitar-se a Deus. Você pode fazer até um paralelo do que deu errado lá no Éden. Adão e Eva não se sujeitaram a Deus. Quando a serpente vem com a conversa, eles não se opõem com veemência ao que ela fala. Porque eles não se opõem com veemência ao que ela fala, Satanás passa a ter domínio sobre a vida deles.
E tudo começa com uma mentira. Precisamos levantar semente das pessoas, servos do Senhor, que lutem pela verdade. Que não tenham medo de falar a verdade, custe o que custar. Que abandonem esse mundo, essa loucura que a gente está vivendo, onde as coisas estão confusas e difusas. Que sejamos servos do Senhor e que igreja seja igreja. Igreja não seja partido político. Que a justiça social não seja roubada de onde ela é a fonte. A fonte da justiça social é do Evangelho. Que não seja roubado da igreja e levado para grupos de ateus. Isso é nosso, isso não é deles. A ideia de amor ao próximo, de justiça social, é base do Evangelho. Isso acontece quando abandonamos a verdade e deixamos que a pós-verdade tome conta de nós. Se eu fosse falar o maior desafio nosso, enquanto defesa da fé nos dias de hoje, não é mais contra as heresias, como já foi no ano passado. É contra a gente conseguir manter a perspectiva acerca dos fatos e ficarmos firmes na verdade. Vai chegar a hora aonde aqueles que se dizem servos do Senhor vão aceitar um outro achando que é Jesus. O espírito da mentira é o espírito do anticristo e do falso profeta, que se possível fosse, enganaria até os escolhidos. Vigiai e orai, que não sabemos a hora que o Senhor voltará. E não importa a idade, porque para Deus aqui é um grande jardim da infância. Estamos em batalha, oremos e lutemos pela verdade. Amém? Amém. Vamos orar? Curva sua cabeça. Senhor Jesus, Deus Pai Todo-Poderoso, Senhor, te agradecemos pela tua santa palavra, Pai. A tua palavra diz, Senhor, que se conhecermos a verdade, seremos libertos. E nós conhecemos a verdade se chama Jesus Cristo, Pai. Senhor, que em nome de Jesus, nessa noite, possamos um pacto contigo, dentro da tua aliança, Senhor. Que a gente sempre celebra, Senhor, na ceia, de te servir, Senhor. E ter um compromisso com a verdade, Senhor. E nada mais do que a verdade, Senhor. Seja qual ideologia, qual opinião, que a gente não seja enganado, Senhor, pelas nossas paixões e pelas nossas inclinações. Mas se a gente se mantenha firme, Senhor, na única e verdadeira verdade, o Evangelho da graça de Jesus Cristo, Senhor. Que nós possamos ser, Senhor, instrumentos do teu amor, amando ao próximo, Senhor, assim como o Senhor nos amou, independentemente do estilo de vida do próximo. Que possamos saber, Senhor, que a maior dádiva que nós podemos dar é o teu Evangelho, Senhor. Levanta cada um aqui, Senhor, como um missionário, Senhor, nesse mundo, Senhor. Missionário no seu lar, missionário no seu bairro, missionário, Senhor, no seu trabalho, missionário aonde estiver, para falar do amor de Cristo. Que não nos calemos, que a gente não se omita, Senhor, mas que falemos de Jesus, porque as vidas e as almas estão indo para o inferno, Pai, sem te conhecer. Que possamos ser, Senhor, arautos, Senhor, da tua palavra. Que possamos ser atalaias, Senhor, aqueles que avisam quando vem o inimigo, Senhor, e que toca a trombeta. Porque a tua palavra diz que se nós não fizermos isso, o sangue dos inocentes será requerido de nós, Senhor. Que teu Espírito Santo, Senhor, sopre em cada um aqui, a começar de mim, Senhor, de modo que a nossa boca, Senhor, seja a tua boca, e que as nossas palavras sejam as tuas palavras, e de modo que o poder sobrenatural do Espírito Santo de Deus esteja em nós, Senhor, de modo que através do nome poderoso de Jesus, milagres, Senhor, e obras possam ser feitas, Senhor, não somente nas nossas vidas, mas nas pessoas que nos cercam, Senhor. Levanta cada um e que cada um aqui saia, Senhor, sabendo do compromisso, Senhor, que nós temos contigo, de sermos, Senhor, membros do teu exército, Senhor. E as nossas armas não são as armas desse mundo. É com leitura da palavra, é com jejum, com oração, com a verdade, Senhor, com a fé, com falar do teu amor, Senhor, e mostrar o teu amor com aqueles que são necessitados. No mais, Senhor, fique conosco, nos dá uma semana, Senhor, de bênção, de alegria, Senhor, e de transformação espiritual. Essa é a nossa oração, no nome poderoso de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. Sumiu aí? Oi? Sumiu? Eu fechei a lente. Como é que abre? É só empurrar. Aí. É. Foi. Eu acho que ele desligou. Dá uma apertadinha lá. Isso. Daqui a pouco ela acende. Espera.
Espero. Na verdade, eu tenho observado essa exposição que o Juliano colocou sobre o caminho que a pessoa toma pela mentira. O que no que ele diz, se eu pudesse sintetizar o que eu entendi, quando você cultiva a mentira, você perde a proteção de Deus. E não só perde a proteção de Deus, você fica sujeito ao pai da mentira, aos demônios, a ser perturbado. O que é interessante é que quando a gente mente, cá entre nós, né, quem não fez isso ainda, a gente sempre procura se proteger. Estranho, né? Eu vou mentir para que nenhum mal me ocorra, eu não sofra nenhuma consequência desagradável. Mas da perspectiva divina é diferente. Quando eu falo a verdade, mesmo que eu sofra alguma perda humana, eu não tenho perdas divinas. E a melhor escolha, sem dúvida alguma, é o caminho da verdade. E Jesus sintetizaria também isso, né? Como diria Pilatos, o que é verdade? Jesus ficou calado, ele já tinha falado tanto com a vida dele. A vida dele já era a verdade em si. Tanto que João 14,6 ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a morte. Não, a mentira gera morte, como ele colocou. Mas ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem a Deus, ninguém vem ao Pai, a não ser por essa verdade absoluta que é Jesus. Eu vou fazer uma oração de entrega de vida. Estou falando aqui presente, fiz presente, mas também estou falando para aquele que está nos assistindo pela internet e para aqueles que irão de assistir ainda. Se você quiser entregar sua vida a Jesus, você vai fazer essa oração comigo. E assim você vai estar optando em abandonar o caminho da mentira e abraçar o caminho da verdade, o caminho que é Jesus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, neste momento, Senhor, eu te peço que o Senhor perdoe todas as minhas mentiras e que no nome de Jesus eu possa e quero abraçar o caminho da verdade, mesmo que eu seja esbofeteado, mas eu quero trilhar no caminho daqueles que abraçaram a verdade, aqueles que abraçaram a Jesus. E portanto, Senhor, eu me arrependo dos meus pecados e entrego a minha vida definitivamente a Jesus Cristo. Eu quero declarar, Senhor, com meus lábios de coração, que a partir de hoje eu te pertenço, eu sou teu, no nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração comigo, você pode nos procurar na mesma página da igreja, ou então lá no nosso número 997719771, facilzinho, né? Você vai poder falar, pastor Joel, eu entreguei minha vida a Jesus. E agora, o que eu faço? Aí a gente vai conversar e conhecer melhor o caminho da verdade e a vida. Amém? Vamos cantar esse cântico, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas.
Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso bondoso e eterno Pai, e que as consolações e a comunhão do Espírito Santo de Deus, do Espírito da verdade, possa ser derramada sobre todos vocês, servos do Senhor aqui presentes, e sobre demais servos do Altíssimo espalhados em toda a face da terra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, estamos encerrados. Tenham uma boa semana.